Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Como na thumb no título desse vídeo, eu vou te explicar o jeito mais fácil que eu acho para você ter resultados significativos e expressivos em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, beleza? Esse vídeo ele surgiu da ideia de que eu fui percebendo ao longo da minha vida momentos que eu conseguia ter o que eu queria rápido, momentos que eu postergava, momentos que eu queria algo, mas aquilo não acontecia, e fui entendendo um padrão de coisas que eu faço / executo para essas coisas darem certo, como se fosse hacks de vida, né? Digamos assim, coisas que se você fizer como conceitos, você vai conseguir chegar onde você quer chegar, independentemente do que seja. Claro que se for algo real de se alcançar, né? Bora lá pro vídeo então. A primeira coisa que eu percebi nos momentos que eu queria ter algo e conseguia ter aquilo de maneira rápida, era a primeira coisa ser obcecado. Todas as vezes na minha vida que eu fui um obcecado, eu fui um louco, um cara doido querendo que aquilo acontecesse, foi muito rápido que eu cheguei naqueles objetivos. Eu lembro claramente que eu consegui isso através... A primeira coisa que eu percebi na minha vida, que eu fiquei obcecado, foi por academia. Eu tinha uns 15, 14 anos, sempre fui um cara muito fraquinho, muito pequenininho. Quando eu era mais novo, eu era até gordo. Depois o gordo virou um cara muito magro. E comecei na academia. Descobri que existia academia. E nisso eu comecei a treinar e comer muito. Tipo assim, 100% focado. Eu vivia por causa disso. Se eu fosse pra uma... Eu tinha uma mentalidade muito obcecada atrás daquele objetivo, que era o quê? Ficar forte, aumentar minha massa muscular, ficar estético, entendeu? E isso resultava em que, se eu tinha a opção de ir ou não na festa, eu não ia na festa. E se eu ia em alguma festa, porque era coisa de família, né? Eu tinha 15, 16 anos, eu era obrigado a ir porque meus pais me levavam. Eu escolhia não comer as coisas e chegar em casa e lançar um shake de proteína. Por quê? A 100% do tempo eu ficava focado em cumprir a tabela nutricional de proteína e carboidrato, porque eu ficava obcecado com aquilo, era o meu maior desejo naquela época. Então o meu mundo girava em torno daquilo e, consequentemente, eu consegui muito rápido ter um resultado significativo. Outro momento que eu me transformei no obcecado foi quando eu comecei a estudar no Instituto Federal. Para quem não sabe, eu fiz o ensino médio, não o ensino médio completo, porque eu não terminei o ensino médio, mas eu passei no vestibular para estudar, fazer o ensino médio no Instituto Federal, fui para lá, e quando eu cheguei lá, nos primeiros dias de aula, eu percebi que os alunos que tinham passado pelo vestibular, eram todos alunos que vieram de escola particular. E eu e mais 5 viemos de escola estadual, escola pública. E eu pensei, poxa vida, esses caras estão no nível tão acima. Os meus professores do primeiro ano já eram professores que davam aula no ensino médio e em Universidade Federal, então o nível dos professores técnicos era muito alto. E eu falei, cara, se eu não focar muito, se eu não ficar muito obcecado, eu não vou conseguir acompanhar esses caras. E nessa época eu achava que o que ia mudar minha vida era fazer uma boa faculdade. Então eu mirava fazer um ITA da vida, uma faculdade aeronáutica, ou engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, ou uma medicina no Unicamp da vida, nessas faculdades fodas assim do Brasil. E eu pensava que a única saída era aquilo, então desci o cacete. E isso gerou um resultado tão rápido que nos primeiros 3 meses que eu foquei muito, eu, por exemplo, no meu primeiro ano, em todas as matérias que existia, matemática, física, eu tirei as maiores notas da escola, né? Eu imagino que até hoje tenham sido as maiores notas da escola. Porque, tipo assim, em física eu perdi no ano inteiro 3 pontos, em matemática no ano inteiro eu perdi 4 pontos. Então me transformei no obcecado naquele momento. Claro que isso tem uns problemas em outras áreas, né, em áreas sociais, mas no que você propõe a fazer, isso acontece, beleza? Então é um grande benefício se transformar no obcecado. E o que eu percebi que cria isso na sua cabeça, de você se transformar no obcecado? Porque você não decide ficar obcecado por alguma coisa. Você não acorda no dia e fala assim, puta vida, eu quero ficar obcecado em ser o melhor aluno, em passar na faculdade, fazer aquilo. Você constrói. Primeiramente, você tem a concepção da ideia, são os passo a passo que você precisa seguir para se transformar em obcecado em alguma coisa. Você cria a concepção da ideia, tem que ser alguma ideia que faça sentido para você, tá bom? Então tem que ser algo que realmente
para você faz sentido. Então, por exemplo, eu queria fazer uma faculdade porque eu queria ganhar dinheiro. Eu percebi que todas as faculdades que eu olhava, eu sempre olhava quanto que ela ganhava. Ganhar dinheiro e, digamos assim, ter destaque social, né? Tipo, ser um médico, ser um engenheiro aeroespacial, um cara foda. Então eram essas duas coisas que me moviam. E por que dinheiro? Por quê? Pra eu fazer as coisas que eu quero fazer. E na época envolvia talvez pegar mulher, alguma coisa do tipo, né? Então você tem que ter esses objetivos claros e você tem que ser muito sincero para você mesmo. Não adianta você falar assim, eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero ser o cara mais foda de marketing digital, o melhor profissional nisso, naquilo, por causa dos meus pais. Sendo que para você, de maneira sincera, não é os seus pais, é porque você quer pegar mais gente. Se você coloca que é os seus pais que você quer ajudar, mas na verdade você quer pegar mais gente, você está mentindo para você mesmo e você não vai ter motivação para conseguir vencer esses momentos. Então você tem que deixar muito claro o porquê que você quer fazer as coisas. Então, tipo assim, tenha clareza e seja sincero. Eu quero ficar rico porque eu quero comprar uma Lamborghini e voltar para a cidade que eu morava e fundir o motor da Lamborghini cortando giro. É uma realidade, poxa. E isso vai te motivar mais do que você querer falar que você vai ficar rico porque você quer ajudar a igreja. Você não quer ajudar a igreja, pô. Se você não quer ajudar a igreja, não ajuda a igreja. Entendeu? Não coloque isso na sua cabeça, porque quando ser aquele dia, aquela manhã fria que você precisa acordar cedo para ir trabalhar e tal, você não vai levantar da cama por causa da igreja. Você vai levantar da cama por causa da Lamborghini que você quer comprar para cortar giro na cidade que você veio, entendeu? Isso é muito específico, né? Mas enfim, então você tem que ter muito claro o que você quer. E depois disso, você tem que trabalhar o quê? Com papel, ó. Tem que trabalhar com papel. Por quê? A mente mais forte, ela sempre vai perder da caneta mais fraca. Porque a caneta, quando você anota alguma coisa no papel, você não esquece. Se você tem um hábito de revisão, de todo dia analisar aquilo, você não esquece das coisas. E se você deixar muito claro por que você quer fazer as coisas, você vai ter aquilo em algum lugar anotado e você vai sempre lembrar do porquê que você quer fazer as coisas. E principalmente, o segundo estágio, é você deixar aquilo em todos os lugares possíveis que você vê. Eu, por exemplo, quando eu estudava, né? Eu vou falar da época de estudava, eu também tive hiperfoco em trabalho, e agora eu tô voltando para esse hiperfoco em trabalho, mas na época que eu estudava, eu tinha no meu quarto vários banners de coisas que eu queria, de faculdade, nota de corte, o que eu queria fazer com dinheiro, o que eu queria arrumar, o que eu queria desenvolver, e tinha muito claro a rotina que eu tinha que seguir. E que é o segundo passo, que é o quê? Depois que você deixa muito claro o que você quer, e deixando muito claro o que você quer, você espalha para os ambientes da sua casa o que você quer, que sei lá, coloca no espelho o que você quer, coloca na tela do seu do telefone, o telefone tá gravando, na tela do telefone que você quer, para você sempre estar lembrando, você sempre, todo dia, você tem que você tem que ter acesso àquilo que você quer pelo menos umas 4 vezes no dia, para te motivar. E quando você estiver pensando em desistir ou dar um tempinho de folga, você rever aquilo de novo e te dar energia para fazer aquilo. Um exemplo bem clássico disso é o que? Quando eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu completei 18 anos, minha família nunca tinha me levado na praia, e eu comecei a trabalhar que nem louco e queria fazer meus 18 anos na praia. Eu decidi ir para o Rio de Janeiro e alugar um apartamento de frente para a praia de Copacabana. E comprei tudo no cartão de crédito e tinha que pagar. O que eu fiz? Todos os dias eu colocava uma musiquinha, aquela musiquinha, vamos pra lá praia, pra curar a alma, que é a música que eu via que a galera quando ia pra praia postava, eu ficava, não, velho, todo mundo posta essa música quando vai pra praia, eu nunca fui pra praia, poxa, e todo dia eu ouvia aquilo. Eu trabalhava de 6 às 4 horas da tarde na academia e de 6 às meia-noite na lanchonete. E eu ficava cansado, eu trabalhava na academia de segunda a sexta e na lanchonete domingo a domingo. E eu ficava cansado. Eu podia tirar alguns dias de folga, mas quando eu pensava em tirar o dia de folga, eu colocava aquela música, tomava um banho e ia trabalhar. Porque aquela música me lembrava do que eu queria. E me trazia um sentimento. Então tu tem que ter apoios de música, tu tem que ter apoios visuais, tem que ter frases, tem que ter muito claro o que você quer para você continuar, tá bom? E a segunda coisa que você tem que ter é um planejamento. Uma rotina, principalmente uma rotina. Por quê? Você tem que ter muito claro o que vai te fazer chegar lá. Por exemplo, na época eu queria me transformar em um bom gestor de tráfego pago. Eu tinha rotina de tantas horas de trabalho e tantas horas de estudo. Quando eu comecei, a minha rotina era muito mais de estudo do que de trabalho. E agora virou o contrário, é muito mais de trabalho do que de estudo, porque eu tenho mais trabalho executado do que estudar. Então,
você tem que ter uma rotina clara. Aí você, Jéssica, o que seria uma rotina clara? Uma rotina é exatamente do que você vai fazer no seu dia. Claro que vai ter dias que você não vai conseguir seguir ela. E nesses dias tá tudo bem. Você segue o que você conseguir seguir. Mas coloca desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir e começa a trabalhar. Faça uma rotina inicialmente simples de seguir e fácil de você modelar. Porque a partir do primeiro, segundo, terceiro dia que você seguir ela, você vai entendendo os gargalos, o que você precisa mudar ou não nessa rotina. Então a primeira coisa é você entender porque você quer ser obcecado naquilo, o que te motiva. Segunda coisa, construir a rotina e executar. E a terceira coisa, entender que durante esse processo muitas pessoas vão embora. Por quê? O seu ciclo, se você não chegou onde que você quer chegar, quer dizer que o seu ciclo está aqui, ó. Não necessariamente atrás, porque eu não vou dizer que o seu objetivo, que com o seu objetivo concluído, você vai estar na frente ou atrás das pessoas. Tudo depende do referencial. Tem gente que não quer ficar milionário, tem gente que não quer ficar com corpo saudável, tem gente que não quer ser inteligente. Então, para frente, para trás, é mais ou menos a gente que define. Mas bora lá. Se você está aqui hoje, atrás, você concorda comigo que o seu ciclo é diferente? As únicas pessoas que vão continuar no seu ciclo quando você chegar na frente são as pessoas que estão aqui e vão te seguir, vão ir junto com você, vão seguir o processo com você. Seus sócios, seus amigos que trabalham com você, as pessoas que estão no mesmo, têm os mesmos referenciais que você, e seu pai e sua mãe. Porque não tem como desfazer de pai e mãe, né? Agora o resto das pessoas, a grande maioria vai mudar. E as primeiras pessoas que vão mudar, geralmente, se você namora, se você relaciona, são os seus namorados, suas namoradas, namorada, esposo, dá até problema. Então, porque essas pessoas, elas não vão, se elas não tiverem o mesmo objetivo que você, elas não vão entender o que você vai fazer e o que você precisa fazer para chegar lá. E elas vão achar aquilo diferente e vai achar você uma pessoa diferente. Porque realmente, para você chegar aqui, você tem que ser uma pessoa diferente. Se você fosse essa pessoa, você já estaria aqui. Você não é, entendeu? Você precisa se transformar nessa pessoa, entendeu? Então tenha isso muito claro e entenda o seguinte: durante esse processo você vai perder essas pessoas, muitas pessoas vão embora, principalmente amigos, tá? Num volume muito alto, ciclos locais, mas entenda o seguinte: não se apegue a coisas medianas ou coisas pequenas, na minha humilde opinião, que seria a quarta coisa, que é o quê? Sempre quando você tiver esse problema de alguém ir embora, algo, digamos assim, que vai bater diretamente com o seu emocional, vai te deixar triste, entenda que existe outras pessoas, até pessoas melhores do que essas pessoas que foram embora. E outra coisa, a gente tem uma vida só, não se apegue a coisas medianas ou coisas ruins só por pessoas, entendeu? Faça o que você quer fazer de maneira genuína e verdadeira. Não se apegue a pessoas são passageiras. E a vida em si, ela é passageira e a gente tem pouco tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer. Então entenda muito bem o que você quer fazer, pegue, faz e mete marcha, entendeu? Eu, por exemplo, em todas essas fases da minha vida, eu perdi muita coisa. Eu lembro, por exemplo, na época do IFMG, que eu estudava muito, que eu namorava uma menina, ela terminou comigo, e um dia antes de eu fazer uma prova, eu abri minha janela, ela era minha vizinha, eu vi ela beijando outro cara de frente da minha casa. Eu fiquei puto da vida, eu chorei, mas voltei e falei: caramba, eu já, tipo, ela terminou comigo porque eu tava estudando muito, e já foi, já aconteceu, não vai ter mais volta, então vou sentar na mesa aqui e vou estudar. Sentei na mesa mesmo chorando, estudei, foi a melhor prova que eu fiz na minha vida. Acertei tudo. Naquela época eu acertava, a maioria das provas eu tirava total, enfim, na época era bom. Mas eu me apoiei a entender que o processo é esse, olhei de novo o que me motivava naquela época e voltei a estudar. E não foi realmente o que eu queria, mas isso me deu embasamento para chegar onde que eu tô hoje, entendeu? E eu não me arrependo de maneira alguma do que eu fiz ou do que aconteceu. Mas é isso. Então, para você se transformar no obcecado, você tem que ter muito claro o que você quer fazer. Você tem que expor isso de uma maneira que todo dia você tenha uma rotina de entender o porquê você quer fazer aquilo, de rever as coisas. Depois você tem que construir uma rotina. Depois de construir uma rotina, você tem que entender que as pessoas vão embora da sua vida, muita coisa ruim vai acontecer, porque se você quer se transformar em um milionário, você tem que ter as dores de um milionário, e muitas das vezes as dores de um milionário é muito maior que as dores que você tem hoje. E por último,
entenda que a vida é única, ela é muito curta pra gente não tentar ser mais do que a gente pode ser. E isso aplica em tudo, né? Eu corro, por exemplo, comecei a correr, fiz uma prova de 10 km, fiz uma prova de 21, fiz uma prova de 42, gostei de correr, vou tentar lançar vou tentar não, se eu não for embora, né? Vou lançar uma outra maratona. Comecei a trabalhar, vi que 10 mil é um dinheiro, vi que 20 mil é um dinheiro, mas quero ficar milionário, porque eu acho que eu tô na vida para isso, para tudo que eu for fazer, eu fazer bem. Relacionamentos mais profundos, relacionamentos mais interessantes, pessoas mais interessantes. Então é isso. Essa que é a minha concepção, e eu acho que você nunca vai conseguir ter um sucesso além do normal se você não for uma pessoa obcecada, entendeu? Então ser obcecado é a única maneira real de você fazer coisas grandes e ser diferente das outras pessoas. Porque não adianta ser mediano. Se você for mediano, você vai conseguir fazer o básico da vida. E, cara, vou ser sincero pra você, a média do brasileiro é o cara que pega o busão, trabalha pra caramba pra comprar um carro, paga um aluguel, compra um apartamento mediano, tira férias 2 vezes no ano, férias que eu falo, viagem pra praia 2 vezes no ano no máximo, e é isso. Fica reclamando de governo, fica reclamando que o arroz tá caro, e eu acho que a gente não veio pro mundo pra viver isso, eu acho que naturalmente a gente tem que prosperar. Então essa que é a minha visão, seja um obcecado, entenda que nesse processo você vai ter muita perca, vai ser complicado, mas é o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. E você que escolheu isso, então arque com os seus problemas, por assim dizer. Então se tu curtiu esse vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilha para alguém que você acha que faz sentido, e valeu, falou e tchau!